Fala pessoal, voltamos com mais um Intox Lixo, o quadro de curiosidades do Intox Anime. Dessa vez com uma abordagem um pouco diferente para começar. Eu tô aparecendo no vídeo, que não é normal nesse quadro. E eu vou falar sobre produção de animes, um assunto que geralmente eu deixo pro Intox Responde Extra. Só que lá eu pego um tópico e fico falando por uns 5 a 10 minutos. Aqui eu vou tentar uma abordagem um pouquinho diferente. Eu vou pegar 10 tópicos diferentes de curiosidades sobre produção de animes e tentar falar rapidamente sobre cada um deles. E dito isso, vamos à lista número 10. Alguns episódios de anime têm mais de 100 animadores trabalhando neles. E não, isso não é positivo como parece. Ter um bando de animadores é péssimo, quer dizer que a produção estava atrasada, eles tinham o storyboard do anime, que é tipo o rascunho dele, e tinham que animar aquele negócio o mais rápido possível, porque ia ser transmitido, sei lá, em 2 ou 3 semanas, e para aquele negócio ficar pronto a tempo, não tinha como dividir em 20 animadores a 30 animadores, que é o básico para a maioria dos animes, então eles distribuíram entre 100 animadores diferentes, cada um desenhou uma cena de uns 2 a 5 segundos e entregou aquele negócio, então tem 100 mãos diferentes naqueles 20 minutos, então é óbvio que uma cena de 30 segundos vai variar bastante. Às vezes tem 5 segundos de uma cena bem animada, que pegou um animador mais experiente, tem às vezes 2 segundos mal animados, é uma cena curtíssima, mas o cara não sabe desenhar muito bem, desenhou correndo, é um animador novato, tem uma cena estática que tá mais ou menos, tem uma cena estática que tá bem desenhada, o design varia bastante porque tem o design base, todo anime tem aquele design de personagem, e ele faz livros onde tem o design de cada personagem, para os animadores irem seguindo, olhar lá e desenhar, só que obviamente eles não conseguem seguir certinho aquele desenho, ainda mais se tiverem pouco tempo para produzir e tal, então quanto mais animadores tiver trabalhando no episódio, geralmente é pior. Até por isso, os animes da Kyoto Animation, que eu já comentei no top 5 dos estúdios com as melhores animações, geralmente tem poucos animadores, tem às vezes menos de 10 animadores trabalhando no episódio, aí sim, fica muito mais fácil deixar o episódio consistente. E aí você distribui certinho aquela parte do episódio para um cara especializado naquilo, é uma parte de ação, você pega um animador muito bom com ação e deixa ele trabalhar aquela cena inteira sozinho. Fica muito mais prático assim do que você ter que distribuir um episódio de 20 minutos entre umas 50 pessoas diferentes. É óbvio que não vai ficar 100%. Por isso que o padrão para animes é geralmente entre 20 a 30 animadores. Se tiver mais que isso, é mau sinal. Se tiver menos que isso, é bom sinal, não é sinal negativo não. E aonde vê esse negócio? Olha, é bem fácil até. Todo final de episódio mostra os créditos do anime, é só olhar lá. Número 9. Cada episódio de anime tem geralmente uns 3.000 a 4.000 desenhos. Alguns têm mais que isso, geralmente animes de ação, com boa animação, cenas de animação fluidas, gastam um bando de quadros diferentes. Então, alguns episódios, por exemplo, em One Punch Man, eu acho que tinha alguns com 10.000 quadros, que tinha muita animação fluida, e alguns que são aqueles mais econômicos e tal, não deu tempo de fazer grande coisa, tá muito estático, geralmente vai ter bem menos que isso, pode ter até 2.000 quadros, ou às vezes menos que 2.000 quadros. Isso é um anime de 20 minutos, hoje em dia tem de 10 minutos, 5 minutos, obviamente esses tem menos, eu tô falando aqui do padrão de 20 minutos. Alguns fazem mais, alguns fazem menos, mas o padrão é entre 3 a 4.000 frames desenhados por episódio. O que leva a gente à próxima curiosidade, número 8. Bom, algumas pessoas acham que animes são produzidos em uma semana. Por que isso? Porque episódios geralmente têm um intervalo de uma semana. É óbvio que não! Imagina 50 animadores tentando desenhar 4.000 frames em uma semana. É totalmente impossível. Geralmente, episódios de anime são produzidos entre 3 a 2 meses, que demora a produção completa. Você tem a parte do script, depois do script tem o storyboard. O storyboard é tipo o rascunho do episódio. O diretor pode ser o storyboarder, em muitos casos ele é o diretor do episódio, o storyboarder, ou em outros casos eles chamam um cara especializado nisso, ele vai lendo o script e transformando aquilo em animação. É um rascunho bem feio, geralmente mal desenhado, e depois os animadores vão pegar aquele rascunho e aí sim, desenhar frame a frame o negócio, todo detalhadinho e tudo mais. Geralmente todo esse processo demora entre 2 a 3 meses. Em alguns casos muito ruchados, demora 1 mês. Geralmente esses episódios não saem muito bons. E obviamente, episódios não começam a ser feitos um depois do outro. Eles são uma linha de produção, eles começam no planejamento do script, e quando você acaba o script do primeiro, você já está trabalhando no script do segundo, depois do terceiro e tal, vai tudo sendo feito em linha. Então quando o episódio 2 está indo ao ar, geralmente eles já estão trabalhando, o episódio 3 está bem adiantado, já deve estar pronto, o episódio 4 está num estágio final, o episódio 5 está sendo animado ainda, está no meio do processo de animação, o episódio 6 já terminou o storyboard, tá indo para ser animado. Imagina uma linha de produção com várias coisas em andamento. O que leva à próxima curiosidade, número 7. Existem diretores de episódio. Geralmente é o treino para virar diretor geral. Eles começam como diretores de episódio. Alguns diretores gerais dirigem episódios também. Varia bastante quanto a isso. Mas não tem só o diretor principal comandando todos os episódios. Ele supervisiona a maioria deles. Ele comanda geralmente o primeiro episódio e o último, por padrão, é o diretor principal da obra, do anime mais precisamente, que vai trabalhar nesses episódios. Ele vai comandar totalmente eles.
Às vezes vai fazer storyboard também, e vai mexer no script e tal, combinar bastante. Isso é outra coisa que eu vou falar depois, sobre diretores e roteiristas, mas no caso, tem um diretor diferente trabalhando em cada episódio. Esses diretores podem ser piores ou melhores que o diretor principal. O trabalho do diretor principal é manter todo o anime consistente, mesmo com esse bando de pessoas diferentes trabalhando nele. Então ele vai coordenar aquele diretor lá, se for um pouco pior que ele, vai dar dicas pro cara melhorar, o cara vai aprendendo enquanto isso. E em alguns casos, o diretor que vai pegar o episódio é melhor que o diretor principal. Nesses casos acontece um negócio muito interessante, onde você tem um episódio do meio do anime que é muito melhor que o primeiro episódio e o último episódio, onde tem um clímax mais legal, só que aquele episódio foi mais bem dirigido. Você nota isso, por exemplo, no episódio 23 de Akame ga Kill. Tem uns diferenciais bem notórios naquele episódio. Isso é tudo mérito do diretor daquele episódio. Então você também tem o contrário, que é quando o diretor que eles chamam é tão ruim, mas tão ruim, que nem o diretor principal coordenando o cara consegue fazer o trabalho dele melhorar muito. E aí você tem aquele anime relativamente consistente, mas um episódio parece muito mais mal dirigido que os outros. Mas é o diretor principal que chama esses caras. Então, se ele chamou um ruim por falta de gente e tudo mais, a culpa é dele. Ele que chamou o cara e ele estava coordenando o cara. Número 6. Diretores podem opinar à vontade sobre o roteiro. Eles conversam bastante com o roteirista. Então, se o roteiro sai todo cagado, não culpa só o roteirista. O roteirista também. Mas culpa o diretor, porque ele revisou aquele negócio todo. Ele leu o roteiro, obviamente. Então, se ele não notou que estava com uns problemas ali, ele podia ter falado com o roteirista. Pô, ajeita esse negócio aqui, conserta esse treco e tal. É o trabalho dele também fazer isso. O diretor é o cara mais importante porque ele coordena tudo. Ele tem auxiliares, mas o trabalho de coordenar tudo é dele. Então, se o roteiro saiu todo cagado, culpa o diretor também, não só o roteirista. Se o roteirista for muito bom, obviamente o diretor tem uma preocupação a menos. Ou pode sair um negócio até melhor do que o diretor pensaria. Então, sim, o roteirista bom é importante, mas se o roteiro sai todo cagado, pode culpar o diretor, porque ele tem um pouco de culpa no cartório. A única limitação do diretor são os produtores, são eles que mandam no diretor. Então, sim, os produtores podem afetar o diretor, que pode afetar o resto da obra. E aí a gente vai para o próximo tópico, número 5. Os produtores decidem o número de episódios, não o diretor ou o roteirista, ou o estúdio. Não adianta xingar o estúdio, pô, esse estúdio é uma droga e tal, ele só deu 12 episódios pro meu anime preferido, eu queria 24 episódios, ou sei lá, que fosse infinito. Não é assim que funciona. Tem um grupo de produtores, na verdade tem um comitê de produção, formado por vários produtores, que é quem financia o anime. Esse pessoal que vai votar lá, principalmente os maiores, que deram mais dinheiro pra produção, vão decidir o número de episódios. Às vezes eles já chegam lá com o número na cabeça, não, faz aí, tem bastante material, faz um anime de 24 episódios, ou 25 episódios, mais ou menos. O roteirista vai decidir mais ou menos isso. Esse negócio de 12 ou 13 episódios, geralmente quem tenta contornar isso é o roteirista. Ele pode tentar pedir, pô, só com 12 vai ficar meio pequeno, tenta pedir mais um episódio, ele pode falar com o diretor, ou falar diretamente com os produtores, e aí sim, o diretor também pode ver isso, ele olha, pô, ficaria melhor ter mais um episódio. Aí eles vão e pedem isso. Teve vários casos relatados disso já, que o anime originalmente teria 12 episódios, mas eles pediram mais um episódio. Mas passar de 12 episódios para 24 é muito mais complicado, porque vai gastar o dobro do dinheiro, e a maioria das obras, dos animes, vende mal durante as temporadas. Alguns animes vendem muito e salvam, compensam a produtora o que ela gastou nos outros, ou perdeu dinheiro. Um anime que vendeu bem vai tentar compensar isso, mas se ela investir um bando de dinheiro em dobro nesses animes, ou seja, der 20 e tantos episódios para todos, geralmente vai acabar com ela no prejuízo, e ela não quer prejuízo, por isso que a maioria dos animes da temporada tem uns 12 episódios. Ou em alguns casos ela dá só 24 episódios para uma obra que precisaria de 50 episódios. E aí a gente tem casos super ruchados, como por exemplo Tokyo Ghoul. E falando em vendas, a gente vai para o próximo tópico, número 4. Estúdios não vão à falência se o anime que eles estão produzindo vende mal. Não é necessariamente assim que funciona, a não ser que eles tenham colocado dinheiro deles naquele anime. Como eu falei, são os produtores que colocam dinheiro. Geralmente produtores grandes, que têm muito dinheiro para colocar. Eles não vão à falência também de forma fácil. Então o estúdio mesmo, é bem raro as obras que ele coloca o dinheiro do próprio estúdio na obra. E aí sim, se a obra for mal, aquele dinheiro todo que ele colocou vai pro ralo. E se a obra for muito bem, ele ganha uma boa porcentagem de volta. A maioria dos estúdios é contratado para fazer uma obra. As produtoras maiores, Aniplex, Pony Canyon, dentre outras, Toho, principalmente, está aparecendo em muitos animes agora, elas pagam os estúdios, contratam eles para fazer um anime. Então, se elas ficarem contratando e os animes ficarem flopando, é problema da produtora, não necessariamente do estúdio. Se o estúdio não apostou em nenhum desses animes, não botou dinheiro dele em cada um desses animes, ele não vai perder nada. Ele está sendo contratado, está pagando os empregados dele e está ganhando aquele lucro básico do que ele é pago para fazer em cada produção. Então, calma com esse negócio. Tem muita gente que já fica esperando, ah, meu Deus, foram 4 fracassos, o estúdio vai à falência. Não, o estúdio às vezes é muito
bom, as empresas têm consideração pelo estúdio, mesmo ele flopando várias obras, eles sabem que não é culpa do estúdio, a obra só deu azar, e continuam mandando mais um bando de obras para esse estúdio fazer. Esse tipo de estúdio dificilmente vai à falência. Tem estúdios, no entanto, que adoram arriscar, vão juntando esse dinheirinho de cada produção, e aí bancam os animes próprios. Obviamente vai ter uma produtora também, mas eles colocaram bem mais dinheiro deles naquele anime. E aí eles vão receber um retorno legal se a obra vender, e vão se dar muito mal se a obra não vender. Nesses casos, estúdios que apostam muito nisso, sim, podem perfeitamente ir à falência. 3. Assim como existem animes que precisam de um bando de animadores para serem finalizados a tempo, mais precisamente episódios que exigem um bando de animadores, existem alguns episódios que são feitos solo, ou seja, só tem um animador, ele é o diretor de episódio, ele é o storyboarder, o cara faz tudo sozinho. E esses animadores geralmente são muito bons, eles são chamados com antecedência, eles pegam um episódio só para eles e eles ficam trabalhando naquele episódio lá por meses até deixar o episódio pronto. Esses casos são bem raros de acontecer, mas quando acontece é muito legal. O último caso que eu me lembro é Shigatsu wa Kimi no Uso, no episódio 5. O que leva a gente ao próximo tópico: estúdios geralmente não animam tudo sozinhos, eles exportam para outros estúdios. Ou animadores, por exemplo, se chama um animador freelancer muito bom, e olha, esse episódio aqui é seu, eu trabalho nesse episódio sozinho. O cara nem faz parte do estúdio, não é um funcionário dele. Tem muito freelancer em animação, ele ficou chamando um bando de animadores freelancer, dificilmente vai ser só produzido pelo pessoal do estúdio, até porque estúdios não são tão grandes assim, pelo menos não a maioria deles. E tem estúdios que estão tão ocupados que basicamente fica o diretor e o designer de personagem coordenando outros estúdios que eles contratam para fazer animação. E esses animes geralmente não ficam muito bons, então tem essa complicação dos estúdios, praticamente todo estúdio, tirando o Kyoto Animation, já comentei disso naquele top 5 dos estúdios com melhor animação, o Kyoto Animation não faz isso, mas é um negócio muito diferente do normal. A maioria dos estúdios tenta manter sempre os funcionários trabalhando e às vezes é trabalhando para outro estúdio mesmo. Se não tiver nenhum projeto para fazer, eles não podem dar uma ocupação para ele no momento, bota ele para fazer outra coisa. E o número 1, que é provavelmente a curiosidade mais bizarra que tem de toda a lista, alguns diretores gostam de colocar algumas funções meio estranhas para alguns animadores nas suas obras, como por exemplo no famigerado Valkyria Drive, que ficou bem conhecido por ser um eti muito pesado, entrou inclusive na lista de curiosidades do canal dos 10 etis mais pesados de todos os tempos. Em Valkyria Drive tinha um designer, animador e revisor de peitos. Imagina essa função em inglês, boobs designer, que coisa bizarra. Em japonês eu não sei como seria o nome da função, mas é uma função que eu nunca tinha visto antes em nenhum anime. O diretor estava tão preocupado em ter um design diferenciado para cada peito e manter eles consistentes que colocou um animador especializado nisso para revisar em todos os episódios, para dar uma qualidade maior aos peitos das personagens. Eu achei uma função muito engraçada, mas não foi a única. Em Punchline você tem um negócio similar, onde eles pegaram um animador especializado em designer de calcinhas. Imagina só você ser chamado para uma obra para se especializar em desenhar todas as calcinhas dela. Que negócio bizarro que não deve ser. E até os créditos lá, tá aparecendo os créditos aí, aparece seu nome com o título em cima, designer das calcinhas. Putz, o cara deve provavelmente usar um pseudônimo. Bom, é isso. Quem quiser mais vídeos de curiosidades, tem vários aqui no canal. A playlist para eles está aí na tela e na descrição do vídeo. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dê um like e até a próxima!